Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. E eu estou aqui para nós falarmos um pouquinho mais, meditarmos da palavra de Deus neste vídeo. E neste vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão que o Senhor me deu, numa madrugada que eu estava ali orando, meditando, e o Senhor veio me trazer essa palavra sobre a intimidade com Ele. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu dividi isso em 4 etapas, 4 fases que eu enxergo daquela pessoa que está se aproximando, que quer ter essa intimidade com Deus, essa proximidade, independente de religião, de credo e de crenças. E eu vou fazer uma comparação aqui para vocês que veio assim à minha mente. Eu acho que é bem interessante para a gente conseguir entender melhor, deixar algo mais prático com o exemplo do nosso dia a dia. Estou aqui num ar livre, num parque bem legal, e acho que é um momento bacana para a gente estar refletindo sobre isso. E eu quero comparar a intimidade com Deus, a relevância do relacionamento que você tem com Ele, com o seu Criador, com aquele que você acredita, que é o seu mentor espiritual, o seu tudo, aquele que você recorre quando você tem algum problema, quando você está ali triste, angustiado. De repente você não chama de Deus, mas você acredita que existe essa força maior. E eu quero fazer essa comparação como se fosse com uma biblioteca. Olha só que interessante. Antigamente, a gente tinha acesso a bibliotecas, ia pesquisar livros, autores, até para fazer trabalhos de escola, artigos para faculdade e tal, Hoje em dia já quase não se usa mais. Ainda temos as bibliotecas, mas virou algo meio que histórico, meio que, assim, um museu da cidade, Quando você vê uma biblioteca, você fala, nossa, e tem aquela, relembra, daqueles momentos que você passava ali com seus colegas na época de ginásio. E hoje em dia a gente quase não utiliza por conta da internet, da tecnologia. A gente tem na palma das mãos aí o celular, e você consegue fazer pesquisas infinitas, E em pouco tempo, até mesmo com inteligência artificial, você consegue trazer ali muito conhecimento, fazer um resumo em poucos minutos. Então a gente quase não usa mais a biblioteca. Mas vamos relembrar como que funcionava a biblioteca, Você poderia marcar para entrar ali, para fazer o seu trabalho de escola e acompanhado até mesmo de um colega, e entrar ali para fazer sua pesquisa. Enquanto você está ali dentro, querendo se aproximar daquele conhecimento, ter mais proximidade com aquele conhecimento para ver o que você vai aproveitar, o que você não vai, o trabalho que você vai fazer, muitas pessoas estão ali passando na porta. Elas passam ali fora e olha, uma biblioteca, mas nem tem vontade de entrar. Então é aquela pessoa que ela escuta falar de Deus, mas ela não tem nem vontade de se aproximar, ela não tem nem vontade de conhecer. Ela sabe que existe um universo, existe a natureza, eu estou aqui, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas ela não tem nem a intenção de se aproximar, de procurar entender por que eu estou aqui, o porquê da vida, qual o sentido das coisas. Então ela passa como que na rua da biblioteca, ela passa em frente, ela admira, aquelas paredes de vidro, geralmente transparente, você consegue ver as prateleiras com os livros, o conhecimento está ali, o saber está ali, em diversas áreas da vida, mas ela não tem nenhum desejo de entrar. Então ela passa na calçada e vai embora, pegar seu ônibus, seguir seu caminho, e assim tem muitas pessoas. Então esse é o primeiro estágio, a primeira etapa das pessoas que andam e passam na porta, mas não querem o conhecimento. E por que eu te falo isso? Porque nós vamos entrar agora num aspecto mais profundo, e talvez você deixe isso na sua mente com a relação de religião. E eu quero desmistificar isso. Então isso não tem a ver com religião, nem religiosidade, nem informalidade. Estou falando do seu contato com o Criador, com Deus Pai, com Deus Trino, com aquele que amou, que se preocupou com nossas vidas e mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com ele. Então, se você é dessas pessoas que só passa em frente a uma biblioteca e não tem o interesse pelo conhecimento, você é dessa mesma forma no seu mundo espiritual. Não com religião, entenda bem. Mas então você quer dizer que eu tenho que me apegar a uma religião? Não.
mas você passa a vida sem querer se interessar, se aprofundar nesta pessoa, nesta relação que existe entre nós, seres humanos, e o nosso Criador. Você sabe que ali está todo o saber, está todo o conhecimento. Como diz a Bíblia, quando Ele criou o universo, a sabedoria estava lá, os 7 pilares da criação do universo. Então a sabedoria está com Ele, a sabedoria é Ele é a fonte de todo o conhecimento, todo o saber. Mas você não quer nem se aproximar, você passa. Enquanto você pode ser essa pessoa que eu falei, que marca com o colega e vai para fazer o trabalho. Então você entra na biblioteca. Você entra ali, você sabe que aquele ambiente é um ambiente de conhecimento. Ali você pode extrair muitas coisas para a sua vida, para o que você está procurando, para os seus estudos. E você vai ali com aquele colega e você começa a se interessar. Então esse é o terceiro estágio, é a terceira classificação da pessoa que ela entra, ela quer essa proximidade, né? Ela tem esse interesse e ela fala, não, eu preciso buscar um algo a mais. Eu sei que existe algo a mais, então eu quero procurar esse algo a mais. Mas juntamente com essa classificação dessas pessoas que querem se aprofundar, elas entram em contato com Deus porque elas sabem que ali é a fonte, mas ela está ali com um colega. E este colega, muitas vezes, ele não está com tanto interesse como você. E ele faz o papel justamente ao contrário, ele te atrapalha. Então ele está ali, ele começa a conversar, ele começa a tirar sua atenção. Você fala que vai naquela prateleira A ali, determinada. Ele fala, não, vamos ali na B, na C, olha que interessante, aqui tem gibi, aqui tem livro de pintura, aqui tem livro sobre cultura de outros países. Você fala, não, mas eu não vim pesquisar isso, eu vim pesquisar a história tal, o autor tal. E aquela pessoa que está com você, ela entrou com você, mas ela te desvia do propósito. Olha só que interessante. E quando a gente frequentava a biblioteca, né, frequentei muito com minhas colegas, muitas vezes a pessoa responsável ali, a bibliotecária, vinha chamar a atenção, né, para fazer silêncio. Então, ó, silêncio, está atrapalhando, né? Eram várias mesas ali, então ela chegava na sua mesa, olha, fala mais baixo, porque você tem que ficar ali em pleno silêncio. Ali é um lugar para você realmente mergulhar no conhecimento e tirar aprendizado. E às vezes aquele colega ali mais falante, aquela colega mais falante não está tão interessada. Está ali para fazer um número, porque falou que ia fazer um trabalho, porque tem que colocar um nome no trabalho. Então, se ela pelo menos nem ir na biblioteca, como que ela vai ganhar um nome no trabalho? Ah, então pelo menos eu fui. Eu ajudei a pesquisar, mas ela não está ali com interesse. Ela está ali interessada em olhar as outras prateleiras, em passar logo, copiar logo o que tem que copiar, ó, e vazar. Então se assemelha ao terceiro estágio. Então as pessoas que entram porque sabe que precisam buscar algo a mais, mas ela não está ali comprometida. E muitas vezes ela está ali com o namorado, com a mãe, com a filha, com o esposo, que é essa pessoa que fica ali perturbando. Então, na verdade, ao invés de te auxiliar nessa busca, ela te afasta e ela te atrapalha, porque é muito barulho, muito zunido, muita perturbação, muito kikiki, então acaba te desviando. Então, são essas pessoas que ela demonstra um pequeno interesse, mas ainda ela não está preparada para aquela real experiência, para ter aquele envolvimento com este assunto, com esta busca. E aí nós vamos para o segundo tipo de pessoas, essa divisão, né, nessa segunda escala. Aquela pessoa que ela vai na prateleira correta, ela sabe o assunto que ela quer pesquisar, ela pega o livro e ali ela começa a resumir. Porque não sei se vocês lembram, né, para os jovens que estão me assistindo aqui, nós não podíamos levar o livro. E se a gente levasse, tinha o dia de devolver. E às vezes o prazo era muito curto. Então, se você tinha um trabalho para terminar logo, entregar logo, não dava tempo de você levar para casa, ainda fazer, ter que se reunir com todo o pessoal e já voltar para devolver. Então, muitas vezes não era viável, esse prazo era curto. Outras vezes, você realmente não poderia tirar o livro, né? Por serem livros antigos, relíquias, patrimônio da cidade, então você teria que fazer o quê? Copiar. Então você ia lá na página daquele determinado assunto, daquela enciclopédia, e copiava tudo o que você precisava. Então, quando eram grupos de 3, 4 pessoas, cada um copiava uma parte. Se tinha, por exemplo, 2 exemplares do livro, 2 pessoas pegavam, já ia copiando partes diferentes, enquanto as outras 2 pessoas pegavam sobre o mesmo tema outros livros. Iam copiando ali rapidinho
para poder levar para casa e depois ler esse rascunho e ali realmente tirar o resumo do que era mais importante, porque nem xerox a gente podia tirar. Não sei se vocês lembram dessa época, não existia a fotocópia, a xerox. Depois, mais para frente, eles começaram a permitir tirar xerox. Então você poderia tirar a xerox da parte que você precisava com muito cuidado, né, com o livro, para não abrir, para não amassar. A bibliotecária auxiliava e você tirava ali, pagava centavinhos por cópia, né? E levava a cópia para casa. Então isso facilitava mais na hora de você fazer o seu resumo. Porém, a maioria das vezes, né, a maioria das bibliotecas, principalmente as mais tradicionais, você tinha que copiar. Então a gente levava o caderno, levava ali a folha de almaço e copiava tudo. Então essa pessoa desse segundo estágio, ela já está mais próxima. Lembra que eu falei para vocês que eu classifiquei, né, nessa instrução que o Senhor me deu, essa palavra que o Senhor me deu para mim trazer para vocês? Ele mesmo me instruiu nessas 4 divisórias. Aqui passa pela rua, pela porta ali, e nem tchum para adentrar. O que adentra, mas ainda não está pronto para o envolvimento, inclusive tem a pessoa que está ali e ela acaba atrapalhando e desviando do objetivo principal. E essa segunda pessoa, então essa segunda pessoa já está muito próxima, porque agora a gente vai para último estágio, última etapa de envolvimento, né, com Deus. Então essa segunda pessoa, ela pega o tema, ela está ali envolvida, inclusive com aquelas pessoas que estão ali com ela, só que ela rascunha muito rápido, por conta desta pressa que eu trouxe para vocês esse contexto. Então a gente tinha que copiar rápido e levar para casa depois. Aí depois eu vejo o resumo, copio o primeiro parágrafo, tiro do meio, pego só o do final, faço uma conclusão e pronto. Eu não vou me envolver com aquilo, porque eu quero ganhar nota, eu quero passar de ano, eu quero conquistar ali o ponto que me falta, porque eu estou devendo na matéria. E é aquela pessoa que ela chega, então, ela entra, ela passa pela barreira daquele colega que tenta desviar ela do assunto e ela até se envolve. Ela vai na prateleira, ela pega o assunto, ela quer conhecer, porém, ela ainda não tem aquele envolvimento profundo. Ela ainda não se envolveu com a alma do autor daquele livro. Ela não absorveu aquele assunto. Vocês me entendem? Quando a professora perguntar mesmo sobre o que foi a pesquisa, se tiver um trabalho sobre isso, uma prova, uma redação para contar mais sobre a pesquisa, sobre o trabalho, ela vai ficar perdida. Porque ela esteve ali, ela pegou, ela leu, ela copiou, levou para casa, fez o trabalho, entregou, mas ela não se envolveu com aquele pensamento, ela não aprendeu. Porque uma coisa é você ter o conhecimento, você ter o envolvimento, mas se você não tiver uma experiência, você não vai ter o aprendizado. O aprendizado ele só vem da repetição, da experiência. Senão vai ser mais uma etapa, mais um episódio, mais um acontecimento que depois vai cair no esquecimento. Agora, se você repete, se você quer, se você absorve, se você lê e relê, aquela repetição, aquilo vai criando memórias na sua mente, vai criando raízes. Você vai tendo experiências com aquilo. Ah, meu amigo, aquilo ninguém tira de você. Ninguém tira, porque aquilo é uma experiência, é uma vivência. É uma experiência que você teve. E aí nós vamos para o primeiro grupo de pessoas. Então, é como se fosse ali uma pirâmide, né? A grande maioria está na 4ª fase, depois a 3ª fase ali já vai dando uma peneirada, que é aquela pessoa que entra, depois aquela pessoa ali na 2ª fase, você peneira mais um pouco, vai afinalando, é a pessoa que ela já demonstra o interesse, mas ainda ela não tem um envolvimento profundo, e ali no topo da pirâmide, bem pequenininho, aquele triângulo, são as pessoas que desejam realmente a experiência com Deus, com o Criador, com a força do universo, com essa força vital, com o grande Pai, com Jesus, que é o nosso Salvador. Então, é aquela pessoa que deseja o Espírito Santo, ela deseja esse encontro vivo. Então, não é somente religião, não é somente você louvar, cantar um hino e estar aí com uma multidão, envolvido num evento e com cargos de igreja. E aquilo vai te sobrecarregando e você começa a fazer comparações, aquele irmãozinho tem um cargo, aquele casal é tão bonito, aquele jovem é abençoado, e ele toca, e ele canta, e aquela moça faz parte da coreografia e do coral, como eu queria. E você almeja ser igual ao outro, e quando vê você está cheio de ilusões,
e perde a essência. Essa pessoa que ela está ali no topo, nesse último estágio ali, ela deseja um relacionamento. Ela quer se aprofundar. Ela não quer um cargo para se mostrar e desse cargo vir se machucar, se magoar e depois até mesmo desviar do caminho. Então aquilo que ela almejava tanto acaba sendo uma pedra de tropeço para ela. Aquele casal que ela achava que era um exemplo, depois ela vê que eles também têm problemas. E aí ela causa aquela decepção. Poxa, eu achei que aquele casal era tão abençoado. Aquele jovem cantava no louvor. Aquela moça da coreografia, olha o que aconteceu. E aí você passa a se espelhar em algo, em pessoas que também são falhas. Você passa a ter como seu ídolo, como seu alvo, pessoas que vão falhar, vão te decepcionar, porque nós também falhamos e decepcionamos as outras pessoas. E aí você não está com aquele envolvimento necessário. E aí qualquer coisinha que vem te derruba. Qualquer chuva, qualquer vento, qualquer tempestade te leva para longe. Porque quando você tem uma experiência com o Deus verdadeiro, com Jesus, com o Salvador, ninguém tira isso de você. Então, trazendo para o nosso exemplo da biblioteca, é aquela pessoa que ela pega o livro, que ela lê o livro, ela não rascunha com rapidez, mas ela lê ali, ela fala, não, eu vou tirar o aprendizado, porque se eu entender e alguém me roubar minha cópia, eu não deixar eu levar o livro, eu perder o meu rascunho, eu já entendi. E o que está aqui dentro, eu consigo passar para qualquer pessoa. Então eu vou ler, eu vou me aprimorar, eu vou me apossar desse conhecimento, porque ninguém tira de mim. E aí ela tem uma experiência. Todas as vezes que a gente lê um livro, que a gente assiste um filme, né, o autor colocou ali a biografia dele, aquele diretor, ele colocou a alma dele naquele trabalho. Quando você assiste uma peça, você lê um livro, você está absorvendo a alma daquele ator, daquele diretor, daqueles atores ali que estão interpretando, tanto que eles interpretam e eles falam, o personagem entrou em mim, e depois geralmente de um papel eles acabam mudando o corte de cabelo, a cor, o estilo de vestir, porque senão eles realmente encarnam aquele personagem, porque você absorve o que o autor queria dizer. Então quando você lê um livro, isso até é para você tomar cuidado com o que você lê, com o que você consome, tanto de programas de televisão, quanto de entretenimento, né? E livros principalmente, porque quando o autor ele coloca ali aquelas palavras, ele está deleitando toda a alma dele, tudo que ele aprendeu e resumiu ali naquele livro, naquela obra. Então assim é quando você lê a Bíblia, você passa a não ver mais a Bíblia como um compilado de livros comum, livro de história, porque realmente ali tem registros históricos, mas a Bíblia, ela tem o sagrado por detrás, a inspiração do Espírito Santo. Você pode estar lendo um livro de números, por exemplo. Esses dias eu estava lendo a parte de Mateus que fala da genealogia de Jesus, todas as gerações que vieram antes dele, e ali são só números, se você lê com os olhos sem prestar atenção. Ah, são números, esse é filho de quem, que é filho de quem, que é filho de quem. Mas quando você para absorver, você vê a grandeza, a contagem dos números, a ciência. Foram 14 gerações do Velho Testamento para depois chegar ao Novo Testamento, mais 14 gerações para frente de Davi. E aí depois chegou até Jesus. Então você fala assim, até os números, né? De Abraão a Davi, 14. De Davi até Jesus, mais 14. Então assim, não poderia ser 10, não poderia ser 7, não poderia ser 15. Não, não foi aleatório. Então você vê ali aquela presença do Espírito. Você fala como o Senhor é maravilhoso, como Ele faz essa contagem perfeita, como Ele se preocupa, porque tem um significado. Então você começa a ver a espiritualidade de tudo da obra. Você se envolve com aquela obra, você se envolve com o autor da obra. Então você não é mais aquela pessoa que só olha, que só passa, que lê rapidamente, que faz um resumo rápido ali só para tirar nota, mas você se envolve, você fica 2, 3, 4 horas naquela biblioteca, porque você quer ler e reler e repetir, e você quer absorver a palavra de Deus. E não só absorver aquela palavra, aquele conhecimento, mas querer se envolver com o autor, com o espírito do autor, com o espírito daquele que instruiu aquelas palavras,
que são históricas também, são relatos de história, mas tem uma profundidade. Embora muitas pessoas falam que aquelas histórias aconteceram, outros falam que não, são parábolas, como Jesus dava exemplos em parábolas, como se fossem histórias, né? Ditados, como a gente fala hoje, ditado, história, para que você pegue o exemplo, não importa. Não se atenha a esse mérito. Não, realmente aconteceu aquela história. Não, mas aquilo foi só um exemplo que os historiadores contaram e está na Bíblia. Tudo bem. Se realmente aconteceu, amém, glória a Deus, olha que grandeza. E se for uma história só para exemplo? Só para exemplificar, para fortalecer nossa fé? Também é válido. Porque as parábolas de Jesus, muitas vezes, eram só histórias e nos edificam. Hoje, quando a gente fala sobre um ditado, minha avó dizia isso, meu avô dizia aquilo, e aquilo traz uma lição de sabedoria, de vivência, de experiência, e não é válido? E são histórias. Então, as histórias também servem de vivência, também servem de experiência. Não fica se atendo a esses detalhes, se a Bíblia conta é verdade, se é parábola, se é sentido figurado, se realmente aconteceu, porque isso pouco importa. Importa que ali tem um autor. Tem alguém que se propôs a escrever e aquela pessoa estava imbuída de um espírito, querendo passar aquela mensagem. Quando a gente escreve algo, quando você faz uma redação de próprio punho, com um tema que você escolhe, você coloca o seu espírito ali, a sua energia, a sua verdade, você escreve ali. E quem lê aquela carta, aquela poesia, aquela redação, fala, nossa, parece que eu estou vendo você falar. Parece que eu estou lendo até com o tom da sua voz, eu sinto você nessa carta. Quando você escreve um bilhete para alguém, para sua mãe, para o seu pai, para o seu namorado, para sua namorada, a pessoa lê e fala, nossa, eu vejo verdade. Diferente quando a pessoa pega um texto do Google. Quando você escreve algo que realmente sai de dentro do seu coração, é possível você sentir a presença, a energia, o espírito daquela pessoa que escreveu. Uma pessoa que já não está mais entre nós, se você tem um escrito dela ali, se você tem um registro, você lê e fala, nossa, que confortante, eu estou ouvindo a voz da pessoa, parece que eu estou lendo aqui a minha avó falando para mim, parece que é minha mãe lendo essa carta para mim, porque ali está a vontade dela naquela escrita, o espírito, o desejo, a alma daquela pessoa. Então, o autor da Bíblia, o autor do conhecimento, quem proporciona ao ser humano descobrir hoje tantas coisas, a tecnologia tão avançada, isso só é possível porque ele nos proporciona esse conhecimento. Se isso fosse vedado, ninguém ia conseguir nada, pareceríamos cegos diante da multidão, mas ele nos proporciona. Então a inteligência, a criatividade, a vontade de aprender, de se aprofundar nessa intimidade com Deus, esse é o topo da pirâmide, são as pessoas que conseguiram sair da multidão e conseguiram se achegar e desejam aquela experiência. Então não adianta eu estar diante de uma biblioteca linda, com infinitos milhares de títulos, se eu nem adentrar. Ou se eu adentrar e eu estiver ali dispersa, com um colega do meu lado fazendo barulho, que não quer nada com nada. Alguém que está na vida, no caminho da vida comigo, mas essa pessoa não quer nada com nada, então ela me atrapalha. Não adianta também eu pegar um livro, pegar um título, 2, 3, copiar rápido para levar para casa, porque eu tenho que fazer um trabalho por obrigação. Mas é necessário esse contato. Sem a religião, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou espírita, eu sou judeu, não sou judeu, sou muçulmano, não sou, eu sou de religião de matriz africana ou não, sem nada disso. Buscar o conhecer do autor da vida. Muitas pessoas se confundem e ficam se questionando o que será depois da vida, o que eu vou fazer quando eu morrer. Uma coisa que eu escutei uma vez, e isso eu não esqueço, que a morte, ela não é o contrário da vida. A morte não é o oposto da vida. A morte, ela é o contrário do nascimento. Nós temos o nascer e temos o morrer. A vida não tem oposto, a vida é. A vida é a vida. Então, deixa o autor da vida falar com você. Tenha esse relacionamento com o autor da vida. Porque a vida nunca vai se extinguir. Porque a vida ela é simplesmente
Agora, o fato de nós termos a nossa vida, nós já somos ali desde a concepção do ato conjugal ali, dos nossos pais, dos seus pais biológicos, embora você possa não ter convivido com eles, mas você foi concebido. Ali, naquele momento, já existiu a vida. Então, você já é. Aí, depois de 9 meses, ou 7 ou 8, você nasceu. Então, todos nós temos um momento de nascimento e depois o momento da morte. Mas a vida, ela é. Então, quando você meditar nessa palavra, quando você ouvir esse vídeo, escutar, voltar e prestar atenção no íntimo dessa palavra que foi revelada para mim, para que eu pudesse trazer isso para vocês. Ainda relutei para estar trazendo esse vídeo, mas eu tinha que fazer, porque foi uma ordenança, eu senti, foi de madrugada que foi falado comigo e eu falei, não, eu preciso gravar. Então, quando você realmente quiser esse envolvimento com o autor da vida, buscar esse conhecimento, essa inteligência, essa sabedoria, você vai alcançar uma experiência. E como eu já tive tantas experiências, isso é um assunto para outros vídeos, ninguém tira de mim. Então eu sei quem é o autor da vida, eu sei o que ele quer para mim, eu sei o que eu quero com ele, eu sei o que ele já fez por mim. Eu tenho prova do amor dele por mim, pela minha família. Quando eu estive num lugar que aparentemente não tinha solução, problemas que eu não poderia contar para os meus pais, eu não poderia me abrir com amigos, mas ele esteve ali. E isso ninguém me contou. Eu vivenciei. Eu quis tirar a prova se aquele autor do livro, da Bíblia, se o autor da vida realmente estava comigo, e eu tive a prova. Então, quando eu falo para vocês de fé, não é algo que eu ouvi falar, que eu aprendi na igreja, do evangélico A, do evangélico B, não. Eu vivi uma experiência, ninguém tira isso de mim. Ninguém, porque eu vivi, eu conheço ele, eu conheço o autor da vida. A vida simplesmente é, deixa ela fluir através de você. Quando você entender isso, que você é somente você está sendo usado para disponibilizar essa vida. Você é um canal de transmissão da vida. Então deixa a vida viver através de você. Não queira você fazer o papel de buscar algo melhor incessantemente, como se o amanhã fosse melhor, o futuro fosse melhor e essa vida que você tem agora não é boa. Não, a vida simplesmente é maravilhosa. Então muitas vezes essa busca incessante é essa falta do conhecimento, da experiência, de com quem realmente vale a pena. Então, reflita sobre isso, pode deixar seus comentários aqui embaixo, vocês têm minhas redes sociais, tem o Instagram também, vou deixar aqui embaixo para vocês, pode me mandar direct, se você deixar algum comentário aqui, vou amar responder, e pense sobre isso, e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Todas as sextas-feiras, ou às sextas ou aos sábados, nós teremos vídeos novos aqui no canal. Então você fica sempre ligadinho para receber uma mensagem ao seu coração. E para conhecer mais, para estar mais próximo a mim, eu tenho também mentorias individuais, mentorias em grupo. Caso você deseje conhecer melhor sobre reprogramação mental, à luz da Bíblia, como reprogramar a sua mente para ser um vencedor, para sair da procrastinação, para deixar esse sobrecargo de sempre buscar o amanhã como algo melhor, só vendo o futuro como algo melhor e vendo que na sua vida atual parece que nada funciona, cheio de traumas, cheio de problemas. Você quer sair dessa roda de problemas, você quer realmente algo diferente, então me procure para um treinamento mental, para uma reprogramação, sempre à luz da Bíblia, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu primeiro. Um grande beijo e até o próximo vídeo.